Meus amados, meus queridos, como estão vocês ao redor do mundo? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Para as pessoas que estão assistindo aqui pela primeira vez, meus amados, aí, o nosso Deus está voltando, está voltando. Vá a Ele, vá a Ele. Eu não quero nem falar uma das coisas que muitas pessoas falam, arrependa, arrependa, vá ao Senhor. E de repente arrepender para você é muito, né? A gente quer levar muitas coisas a sério dessa forma. Às vezes arrepender para você ir ao Senhor é muito difícil para você, quem sabe, né? Mas uma coisa que você poderia fazer assim é aproximar dele. Aproximar do Senhor e querer saber quem é o nosso Senhor Jesus. O arrependimento vem depois, né? Depois, a primeira coisa é você saber que existe um Deus, que Ele te ama, que Ele veio aqui, Ele se fez homem, veio nessa terra e passou por tudo que Ele passou, que foi terrível, e morreu por você, pelo mundo, mesmo todos nós sendo pecadores. Vá ao seu Deus, amados, Ele está voltando. Ele tem uma casa para você, num céu para você viver com Ele por toda a eternidade. Aproxima do seu Deus, Ele te ama. Ele já está de braços abertos esperando. Nós vamos começar o livro de Hebreus hoje, como eu tenho falado já no primeiro vídeo. Hebreus foi escrito pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus, ele escreveu Hebreus, ele fala, eu sou o seu descanso, eu escrevi Hebreus, está aqui na carta 4:3, ele foi o autor. E é muito interessante isso aqui, amados. Desculpa, meu nome é João, para quem não me conhece ainda, esse aqui é o canal, ou a igreja, os mistérios de Deus, ou o que você quiser falar, mas aqui será passado, aqui nós passamos a mensagem do Senhor, esse canal, esse site, como você quiser chamar, é do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nós passamos as mensagens dele para todos vocês. Não é o único, há vários. A da irmã Arinha é um deles, chama Nest, e há vários, com certeza. Com certeza há vários e vários e vários, porque são 144 mil e há vários tipos, tá? Vários e vários tipos mesmo a mensagem do Senhor. É passada, aliás, sem ser nessa mensagem de sábado, ele deu o último sonho que ele falou que ele levantou junto com a noiva assistentes, e ele usou plural, quer dizer noivas, grupo de noiva, grupo de pessoas, tá? Grupo de pessoas da qual o Espírito do Senhor está nelas, não significa que elas estão junto com outras pessoas, pode ser só também, mas onde está o Espírito de Deus, ele tem também levantado assistentes para a noiva, olha só, a todos vocês, ele está voltando. Então aqui o livro de Hebreus, leve em consideração que foi escrito pelo seu próprio Deus, tá? E quando ele escreveu isso há 2000 anos atrás, ele já pensou em você hoje em dia. Olha só, enquanto o nosso Senhor escrevia isso há 2000 anos atrás, ele tinha você em mente. Você em mente. E é muito, muito lindo mesmo. Às vezes ele fala dele, do pai dele, e há a mesma relação entre você e ele, porque ele está dentro de você, ele está habitando dentro de você. E então você vai ver, vai ter essa interação. Eu vou falar sobre isso. Eu aqui, como vocês sabem, eu não tenho tempo para fazer lições, nada. É o Espírito Santo que dirige tudo, né? Todas as minhas canções, eu faço a minha oração, venho aqui, bum, abre e eu começo a falar. Então é assim que vai ser. O livro de Hebreus é um pouco longo, tem vários capítulos, mas o que a gente vai fazer em Hebreus, vai fazer essas etapas. Eu tenho uma mensagem, outra carta da nossa irmã, muito linda também para passar. Como tem outra mensagem que o Senhor deu para a nossa irmã Jack, que eu já tenho traduzido, que eu vou passar nesse sábado. É muito, muito linda. O Senhor fala, eu sou Jesus. Muito linda a mensagem dele. Ele vai tocar também, olha só, no pão e no vinho, né? Que quando eu falei, chocou o mundo cristão ao redor do mundo. E agora é interessante, ele está falando nisso, já teve oração a esse respeito, que é realmente muito, muito lindo isso, né? Nós vamos tocar nesse ponto também. Então, amados, hoje vai ser Hebreus, e eu já estou acabando a
rapidinho aqui, né? Eu já estou acabando os estudos, né? E quando acabar os estudos, o que eu vou fazer, amado? Eu coloquei aqui, eu dei um download desse vídeo. Cadê o vídeo? Tá aqui por perto. E o que eu vou fazer é o seguinte, começando quando eu acabar, eu estou prestes a acabar minhas revisões, tá vendo? E aqui, por exemplo, eu vou, lição 1, vamos dizer, nós estamos na lição 610, a gente vai orar e vai pedir para o Senhor qual é a lição que Ele quer que seja falada no próximo sábado ou dia de semana. E uma vez você colocando aqui, você pode rodar, deixa eu ver, acho que é aqui mesmo, estou aprendendo, aqui está. Então, aqui nesse caso, a lição 282 é o que o Senhor tem escolhido para falar no sábado, é claro, quando a gente orar e tudo mais, né? E a gente pode continuar fazendo isso, entendeu? Isso aqui foi um método, porque do jeito que estava indo, amados, mas muita coisa mesmo. Olha só, tudo isso aqui é para passar para vocês, assim, coisas inacreditáveis que ele tem falado. E eu falei, não, pai, quem sabe dessas coisas é o Senhor, eu vou pagar tudo isso, eu vou deixar Ele direcionar isso, tá? E vai ser mesmo, vai ser sorteio de lições, e ele vai escolher uma das lições. Aí nessas lições eu vou passar na semana ou no sábado. É muito melhor para todo mundo, e é o Senhor conversando. Só Ele sabe o ponto de história do coração que nós estamos nessa época, e é Ele que vai escolher a lição que tem um alimento espiritual. Muito bem, amados, eu vou começar. Aqui está em Hebreus 1, tá? E aqui, assim diz o Senhor, porque é o Senhor. Que lindo, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha só, esse Filho pode ser você. Como eu te falei antes, ele escreveu isso pensando em você há 2000 anos atrás. É claro, ele está falando do Pai, está fazendo dele, mas ele habita em você e você é filho dele. Olha só como é lindo tudo isso que ele está fazendo, um grande mistério. Ele mesmo tem que revelar isso para nós, né? E aqui nós, como filhos dele, estamos falando os mistérios dele nesses últimos dias. Continuando no versículo 2, a quem constitui herdeiro de tudo é você. Você sendo filho dele, você é herdeiro de todas as coisas, o universo e tudo mais. Por quem fez também o mundo. Novamente, esse estudo bíblico, esse não é um estudo bíblico em relação a isso aqui, vai ser mostrando os remanescentes, porque ele falou que são instruções para você nesse final de tempo. Então, a gente vai estar voltado, como falei, como está sendo falado aqui em relação aos filhos dele de agora. Continuando, o Senhor fala, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui é obviamente que ele está falando dele. Essa outra parte pode colocar você, porque ele falou que a noiva foi feita à imagem dele. Olha como é que as coisas são quando ele vive dentro de você. Continuando, o Senhor fala, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, é você. E ele também, né, como eu te falei, é essa relação, porque ao qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Novamente, aqui está a analogia do Deus Pai e o Filho Jesus Cristo, e Jesus como sendo o pai, e você sendo o filho. Olha só que lindo isso. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Dos seus ministros, dos filhos deles, ministros deles, labaredas de fogo. Literalmente, como você fala, sai fogo do Espírito Santo da sua boca, amados. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Você é um representante. Aliás, você não é um representante, você é o reino de Deus. Ele já falou isso. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Isso aqui é você andando o mundo. Não vai haver dúvida. Quando você andar o mundo e os mundos gentis olhar para você, eles vão ver que você não tem nada a ver com a iniquidade. Você vai ficar longe da iniquidade. Eles vão ver isso, amados.
do jeito de você que você vai andar, e você vai amar a justiça. Continuando, ele fala, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Exatamente aqui, alguns dos filhos deles foram ungidos para essa colheita. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Glória a Deus, né? O mesmo Deus que escreveu essas palavras há 2000 anos atrás não mudou em nada. Continuando o versículo 13. E qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Aqui o Senhor está falando para os filhos dele de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Confia em mim, eu estou te carregando, diz o Senhor, para os seus filhos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amados, isso aqui é a mesma coisa de gritar na face do remanescente, na face daquele que o Senhor tem chamado. Aqui está. Você vai ministrar para o Senhor e muitos herdarão a salvação. Olha só, vamos a Hebreus 2. Portanto, convém atentar-nos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Daqui é a razão que estamos aqui, dia após dia, amados. E muitas pessoas ao redor do mundo que têm chamado os vigias, ele falou os vigias na parede dele, dia após dia, para lembrar essas coisas, para que quando as coisas começarem a acontecer, não desviemos delas. Continuando, o Senhor fala, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Isso veio acontecendo e está acontecendo. O Senhor está fazendo uma grande obra aqui nessa terra. E infelizmente vai haver ranger de dentes, porque muitos estão que ouviram sobre essa salvação, mas não levaram a sério. Vai haver ranger de dentes, vai haver choro. Não há dúvida quando a pessoa vê. Não é que você vai para o inferno, você vai perder aquele grande galardão que ele dá pelas obras, né? Versículo 4, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas ou dons do Espírito, distribuídos por sua vontade. Aqui está a razão, você remanescente, cada um é diferente um do outro. E sim, vai haver milagres e sinais feitos por você, porque o Senhor Deus vive dentro de você. Continuando, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que ouvistes. Aqui vai falando aqui então, continuando o versículo, aquele rei Davi, né? 7, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e construíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste abaixo de seus pés. Sim, abaixo do pé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deu tudo para ele, e agora ele deu tudo para os filhos dele. Ele deu tudo para os filhos dele, e ele falou, vocês farão coisas maiores do que eu, porque eu fui ao Pai e eu estou dentro de você. Olha só, é uma época diferente, amados. Ele está dentro de você, ele está vivendo dentro de você. E esse sendo o caso, nada, como ele falou várias e várias vezes, nada será impossível para você. Uma vez, uma coisa inacreditável que ele falou foi, o poder de Deus vai ser enviado à terra sem limites. Eu li isso 3 vezes, foi inacreditável. Continuando aqui, ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos todas as coisas que lhe estão sujeitas. Exatamente isso, ainda não vimos. Ele fala várias coisas, fala, mesmo se eu te falasse as coisas que você vai fazer, você não acreditaria. Inacreditável as coisas que você vai fazer, amado, quando você estiver andando nessa terra. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os remanescentes. Não é que você já conquistou, você já é vencedor, porque ele venceu tudo. Então, eu já ouvi, será que eu consigo, não consigo? Você já conseguiu, porque ele já venceu.
Continuando no versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aqui está, consagrastes pelas aflições o príncipe da salvação deles. É o Senhor, tudo é através do Senhor, mas ele vivendo dentro de você, ele vai trazer muitos filhos dele à glória. Olha que lindo é o Senhor. Grande, ele tem um grande plano, ele fala de novo. Eu tenho um grande plano. Continuando, o Senhor fala, porque assim o que santifica com os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha ele de chamar irmãos. Olha que lindo. Dizendo, anunciareis o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim, e os filhos de Deus me deu. Olha só, ele está falando para você isso, ó. Eis-me aqui, ele está dentro de você, eis-me aqui, e aos filhos de Deus me deu. Olha só, Deus Pai deu vocês todos para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 14. E visto que com os filhos participem da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto era, o diabo, versículo 15, e livrasse todos o que? Com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Este é o estado que está o mundo hoje em dia. Daí a razão que ele criou esse grande plano final de tempos. Ele escreveu isso há 2000 anos atrás, pensando em vocês, amados. E ele vai viver dentro de ele vive dentro de você. E quando você andar o mundo, você vai quebrando essa corrente da morte de todos aqueles que vão sendo salvos. Lindo é isso, né? Não vai haver um olho seco, ó. Um olho seco, ó. Olha que maravilha isso. Você vai fazer tudo, levantar o morto, tudo, nada vai ser impossível para você. O Senhor vai te levar a muitas coisas mesmo. Há muito o que falar sobre isso, tá? Fica aqui sempre ouvindo, ele vai falar muita coisa ainda. Versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Olha só, isso aqui está berrando o seu nome, amado. Isso aqui está berrando o seu nome. O nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré escolheu fazer essa grande colheita usando o homem. Olha só, ele não precisava, ele podia fazer isso com os anjos, ele podia o que ele quiser, mas ele escolheu a descendência de Abraão, ou seja, os filhos dele, aqueles que ele fala sempre, aos que eu tenho chamado. Continuando no versículo 17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Aqui está, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. É claro, ele está dentro de você, e quando você levar as pessoas a ele, as pessoas vão vir chorando com lágrimas, arrependidos e pedindo para os pecados deles serem perdoados. Amados, é muito lindo isso, ó. A responsabilidade que os filhos dele têm nesse final de tempos é muito grande. Muito grande. E ele sendo o sumo sacerdote vivendo dentro de você. Ali mesmo, naquela mesma situação, ele bate o martelo se ele vai para a direita ou para a esquerda. Isso aqui você tem que ser, tá, amado? Você que foi chamado, você tem que ser misericordioso e fiel, exatamente como é o seu Deus. Não estou falando no mesmo nível, estou falando você tem que ter isso, porque ele está dentro de você. Continuando no versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que está berrando para você, amados. Berrando para você. Ele já falou que os filhos dele, que ele tem levantado dessa última hora, eles são maduros no mundo, ó. Maduros. Passou por vários testes, ou estão passando vários testes, passaram pelo fogo da aflição, etc, para que aqui está sendo tentado. Justamente por causa disso, ele não queria colocar pessoas novas, e etc. Ele já falou isso aí foi ele que já falou. Olha só, Hebeu 3, a gente está indo bem aqui. Hebeu 3, eu acho que vai ser o último. Por isso, irmãos, santos participantes da vocação celestial, ou seja, daquele que ele fala constantemente, os que eu tenho chamado. Infelizmente, ele tem chamado muitos não aceitaram o convite. Sim, isso aconteceu. Considerai a Jesus Cristo apóstolos e sumo sacerdote da vossa
confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés e toda a sua casa. Isso aqui, sendo fiel. Ele está trabalhando com você desde o ventre da sua mãe, te moldando um caminho específico. Exatamente isso, amados. Levando você aqui, levando você ali, você foi aprendendo, aprendendo todo esse tipo de coisa que ele vinha te mostrando, vem te mostrando. Versículo 3, porque ele é dito por digno de tanta maior parte do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Sim, e o povo que conhece você, quando ele for finalmente revelado dentro de você, vai haver uma grande honra, vai haver o quê? Sua família, os seus amigos vão ficar com a boca caída quando eles descobrirem que você agora é parte do reino de Deus. Eles vão ficar abismados. João! Você é um cara, se você for um cara tão errado, aqui é claro, né? Eu estou achando que eu sou parte, né? Mas você aí também, né? Você nunca foi ninguém! É isso? Vocês sabem como é que é, né? Versículo 4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, foi Deus que tem edificado você, e você é um templo do Espírito Santo, você é a casa do Senhor, Ele habita em você, e Ele te edificou. Continuando, versículo 5, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Olha só, é a mesma coisa que berrando para você, você é um Moisés, né? Sendo fiel em todas as coisas, esperando até a hora dele se revelar. Continuando, versículo 6, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, olha só. Eu acabei de falar isso, né? Se tão somente conservarmos firmes de confiança e a glória da esperança é o fim, não é? Você é literalmente a casa do Senhor, literalmente. E também você é o templo do Espírito Santo. Eles habitam, eles moram, amados, dentro de você, literalmente dentro de você, literalmente. Continuando, versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz. Isso aqui é um pouco triste, que ele tem falado, e ele também tem falado que muitos não estão ouvindo, muitos estão em rebelião, muitos etc. Eu já venho fazendo isso aqui já há muitos anos, e sim, isso vinha acontecendo. Há realmente muita soberba né, em nós, e quando você tem essa soberba, um certo nível, é difícil ouvir a voz dele. Ele já falou isso também. Versículo 8, não endureçais o vosso coração, olha só. Nem sabia, soberba, quando você endurece o coração, como nas provocações, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei com essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Sim, ele tem falado isso também. Há uns filhos dele que ele falou isso também. Eles são também meus filhos, as cabras, mas ele falou, não, eles não valem o tempo do oleiro sendo ele, porque há aquela rebelião, há aquela soberba, ele fala uma coisa, eles indagam, ele fala uma coisa, eles indagam, ele fala uma coisa, eles indagam, aí ele vem e fala, ok, vocês não valem a pena do oleiro, ele falou isso. Continuando no versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, a gente vai falar sobre esse repouso no próximo capítulo, no versículo 4, é repouso do sábado, o sabático, você reposa nele, vai falar isso no próximo vídeo. Vedes, irmãos, que nunca há em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aqui está. Né? E aqui uma coisa que o coração tem mesmo que afasta do Senhor é a soberba. Tem outras coisas também, né? Tudo que não é parte do Espírito. Mas a soberba parece que está em nós, né? Viemos do mundo, carregamos esse esterco que eu falo, que é a soberba e tudo que é tradicional e ensinado pelo homem, né? E o Senhor não tem nada a ver com isso. Nada. Continuando no versículo 13, já estamos acabando. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo, que se chama hoje. Foi 2000 anos atrás, ele está falando hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O inimigo está andando e está enganando muito dos filhos dele, tá?
através de voz, através de sonhos. Ele já fez isso em mim várias vezes, já tentou algumas vezes, eu peguei ele. Ele faz isso, o inimigo te engana te fazendo ser Jesus, em sonhos, em voz, etc, etc, etc. E muito cuidado com isso, porque esse engano do inimigo vai chegar a você a endurecer, vai jogar você contra o seu irmão, olha só. Muitos dos irmãos não têm essa, eu acredito, né? Porque é parte de ser humano, não tem assim, como é que fala que é a palavra? O discernimento, né? De pensar que se uma voz jogar você contra outro irmão que vem de Jesus, inacreditável. Mas a gente pensa dessa forma, Jesus jamais faria isso em 1 milhão de anos. Ia jogar um filho dele contra o outro, nunca. Mesmo outro estando em pecado. Se tiver, ele fala, vai lá e ensina ele, mas nunca vai falar, nunca mais conversa com ele. Ou não anda com ele. Nunca, nunca. Ele é um médico. Ele vai para os enfermos. Quanto mais enfermo você for, mais você tem ele. É justamente o contrário, mas o mundo não prega dessa forma. Continuando no versículo 14, porque nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provocação, e o Senhor está falando, o Senhor falou, o Senhor está falando, e Ele continuará a falar, e vai chegar um tempo que Ele falou, a voz dele vai ficar muito, muito alta, e você vai ouvir muito, muito claro. Mas o Senhor está falando, viu? E Ele fala em pensamentos, em sonhos, mas também o inimigo fala. Aí tem que pedir discernimento ao Senhor. Muitas vezes a gente aprende no fogo, dói, machuca. Mas você fala, mas peraí, não era Jesus, era o inimigo. Como eu tenho passado os últimos 4 anos, amados. O inimigo engana. Ele tem o poder, a voz dele e ele faz mesmo. Muito cuidado, amados. Vamos pedir ao Senhor discernimento. Continua o versículo 16. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Rebelião, se você tem rebelião, você é desobediente, e vemos que aqui não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Entrar aonde? Claro, aqui está falando no deserto, mas aqui também pode ser entrar no convívio dos filhos dele, no corpo dele, né? E ele chamou, amados, eu aqui mesmo. Ele falando, olha, eu estou chamando, você não está vindo. Aí, depois de muito tempo, ele começa a parar os alertas e fala, tá bom, ele vai chamar outra pessoa. Né? Porque simplesmente você não, a pessoa que ele tem chamado, não quis ouvir e não ouviu. Mas não é que vai para o inferno, nada disso. É por causa que ele tinha um certo plano, um certo projeto, né? E a pessoa não quis, né? Por alguma forma. A gente não sabe de todos os detalhes, né? Mas é exatamente como fala aqui as Escrituras, como aconteceu no tempo de Moisés, também aconteceu agora espiritualmente na época de hoje, quando ele criou esse corpo, quando ele criou essa nova nação israelita, né? Vocês são todos sacerdotes santos, sacerdotes reais, uma nação peculiar para ele. Olha que lindo é o Senhor, né? Ele repete a história de novo. Fique na paz e no amor de nosso Deus. Fizemos aqui três capítulos, né? Mas vocês leiam, amados, leiam, amados, no seu tempo, tá? Leiam, amados, no seu tempo, o Espírito Santo vai conversar com você. Isso aqui foi a minha versão das instruções para você no dia de hoje. Fique na paz e no amor de nosso Deus, amados. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, sua casa. Obrigado, Pai, pelas mensagens. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.